acho que ela não sabia disso, Não. dizendo que sempre ela foi, assim, uma profissional excelente, então quando ela falou da mentoria, eu fiquei muito feliz mesmo com essa possibilidade de participar e de estar aqui e aprender. Eu estava na faculdade, eu tive que trancar e passei um tempinho naquele: "Ah, eu volto no próximo", e acabei não voltando. Então eu tive essa situação, então essa mentoria vai ser, assim, excelente, espero aproveitar o máximo que eu conseguir. Que bom. É isso. Helenice, Tarja, vocês Oi, querem boa noite. falar? Boa noite. Eu quero falar, é que eu dei um problema no meu microfone, ele pediu para eu sair, eu saí e entrei de novo. Esses problemas básicos. Olá, Acontece. pessoal, boa noite. Eu me chamo Helenice. Eu já trabalho com audiologia, né? Eu trabalho com a audiometria, audiologia ocupacional. Já passei por algumas clínicas, né, aqui em Manaus, né, com saúde ocupacional. E, sinceramente, vou ser bem realista. Ainda tenho aquele friozinho na barriga mesmo quando eu encontro casos assim bem peculiares, né? E aí eu penso assim, meu Deus, para onde é que eu vou? Socorro, Deus! O que é que eu faço, né? Porque cada pessoa, né, é diferente uma da Sim. outra, certo? E já peguei mesmo casos assim bem complexos. E graças a Deus eu tive algumas pessoas que me auxiliaram. Pedi ajuda de alguns professores que, graças a Deus, também se disponibilizaram a me ajudar. Mas é isso, sempre eu tenho dúvidas, de vez em quando aparecem mais dúvidas, e essa mentoria para mim vai ser uma coisa muito boa, né? E vai Vai me ser auxiliar na minha maravilhosa. prática, vai ser maravilhosa e vai me auxiliar muito na minha prática clínica, né, Quando profissional. Deus estiver. Obrigada, Iona. Eu é que agradeço, viu? Thay, quer falar alguma coisa? Eu vou te chamar de Thay. Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Boa noite, eu sou a Tairlânia. Eu me formo esse ano em fonoaudiologia. E desde período eu gosto muito de áudio. Não sei se eu vou para essa área, mas o que eu consegui aprender aqui, o que eu consegui captar para mim vai ser muito bom. E eu quero agradecer a oportunidade da doutora Iana ter me chamado, né? Estou muito feliz. Sim, eu prometi para a Thay, né, que ela ia fazer alguns acompanhamentos como estágio lá no Hospital Adventista, né? Ela trabalhava lá e eu trabalho lá também. Aí algumas impossibilidades ainda não deu, mas me lembrei de ser a Thay, vai ser muito bom a mentoria para ela, para assistir às aulas, estar acompanhando, porque é um Revisar todos os desenvolvimento. assuntos, né? Sim. Elisângela, seja bem-vinda. Só faltava você. A gente já iniciou só se apresentando, as meninas. Se você quiser se apresentar, se você já trabalha com áudio, qual é a sua pretensão. E aí depois a gente começa a aula de hoje, que vai ser curta por causa do Meet. Aquela, né? Nem por causa de mim, né? Por causa do Meet. Seu fone está desligado. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Então, eu trabalhei com áudio desde que formei em 2016, foi a primeira área, né, que foi me aberto portas e eu me identifiquei bastante, mas foi áudio ocupacional, então fiquei por muitos anos trabalhando com áudio ocupacional, mas sempre com aquele desejo de expandir por toda a audioclínica, né? Que a gente fica muito tempo na ocupacional, aí acaba que vai perdendo a prática, né? Verdade. E aí por isso que já fazia um tempo que eu queria fazer algo do tipo uma mentoria prática, né? Assim, e eu pretendo logo mais migrar para áudio de volta. Ótimo. Atualmente estou trabalhando com linguagem infantil, eu gosto, me identifico bastante, gosto. Trabalho com crianças atípicas, porém, não sei se a idade, né, já estou me cansando bastante. E não que já não canse, mas é diferente, né? É o seu coração de audiologista que está te chamando, mulher. Não é o cansaço, não. Também. Então,
É isso. Tá. Já até me perdi aqui no raciocínio que eu estava falando. Sim, sim, eu cheguei atrasada e ainda fui ver a questão do Meet no celular, enfim, é muita coisa. Mas é isso. Eu me chamo Elisângela, já estou formada há quase 10 anos, já se passaram, nossa. Pois é. Bom, então eu me chamo Iona Monteiro, eu sou fonoaudióloga, audiologista, né, especialista na área de audição e equilíbrio. Já sou um tempinho formada, eu formei em 2011 e trabalho desde então com audiologia. Na realidade, eu acho que eu me formei audiologista mesmo. Meus primeiros trabalhos foram na área ocupacional por alguns meses, aí depois já fui para a área clínica na SEDOC, estou lá até hoje. Amo trabalhar lá. É muito bom em todos os sentidos, de aprendizado de todas as formas, né? Então, já fui professora, né? Conheço algumas pessoas aqui porque foram minhas alunas ou me acompanharam em algum momento. E eu gosto de ensinar, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, e a audiologia é uma coisa que eu amo muito. Então, quando algumas pessoas me pediram essa mentoria, esse curso, eu fiquei eu digo, poxa, mas eu já saí da aula e não sei o quê. Mas no dia a dia a gente vai pegando a necessidade de ter pessoas que saibam audiologia básica, gente. E isso é uma necessidade muito grande, porque exige raciocínio clínico, né? Então, assim, Uhum. a mentoria, ela vai ter uma parte teórica que ela é extremamente importante, porque algumas pessoas dizem, mas na prática a gente aprende melhor. Só que a fonoaudiologia, ela é uma ciência. E você não tem como praticar uma ciência de forma plena se você não tem a base teórica que vai te fornecer o raciocínio clínico necessário para você atuar. Então, essa parte aqui, o objetivo dessa mentoria em um mês, a gente estudar audiometria tonal, vocal e imitância, né? Eu acredito que só uma aula não vai ser o suficiente. Eu acredito que pelo menos 2 aulas por semana, mas aí eu vou viabilizar com vocês se eu penso de repente em gravar e depois vocês só assistirem, porque eu sei da disponibilidade. Eu mesmo não tenho disponibilidade todo dia à noite para fazer uma aula online, assim, né, presencial, nesse sentido. Seria ótimo, porque a interação é muito importante. As dúvidas vão chegando e aí a gente vai desenvolvendo o conteúdo e 2 meses de prática no meu consultório. Hoje eu tenho um consultório, eu trabalho em algumas clínicas com a parte de audiologia e hoje eu tenho o meu consultório, que veio da necessidade de trabalhar com processamento auditivo, né? Na realidade, assim, eu abri meu consultório em decorrência de aparelho auditivo e nesse processo de, bom, se eu vou vender aparelho, eu tenho que ter o consultório, então eu vou comprar um audiômetro, vou trabalhar com processamento auditivo. E graças a Deus as Uhum. coisas foram acontecendo, né? O meu consultório está aí, pouquinho, devagarzinho, mas ele me dá uma alegria muito grande. E nada melhor do que um espaço para a gente poder realizar essa mentoria. Porque antigamente me pediam, mas eu não tinha como dar a prática, né? Porque eu não posso levar para a CEDOF, eu não posso levar para o hospital adventista sem ter autorização dos responsáveis da clínica. E no meu consultório, não. Quem manda é eu chego lá o horário que eu Uhum. quiser e a gente faz e acontece. E isso me dá uma tranquilidade. Então, vai ser no meu consultório e assim, né? Se todas aqui ficarem realmente, eu espero que sim. A gente não vai conseguir fazer todas ao mesmo tempo, porque o meu espaço é pequeno e eu gostaria de, no máximo, 2 pessoas por tempo de treino, né? Assim, de supervisão mesmo, Uhum. justamente para que possa ser conversado, possa ser analisado. Eu falei para vocês que vocês vão trazer os pacientes, mas eu também já estou pegando uns aí, uns casos assim que até eu, Deus do céu, Senhor. Mas é assim que a gente aprende, né? São nos casos difíceis, são aqueles pacientes que não entende, não ouve e não entende, né? Porque a gente vai ver isso durante a mentoria, que tem pessoas que só não ouvem, tem outras pessoas que nem ouvem e nem entendem. E aí, o que que a gente faz com elas, né? Por isso que o princípio da nossa mentoria é o cross-check. Não sei se vocês já ouviram falar isso em audiologia,
né? O cross-check, ele parte do princípio da correlação entre os achados. Ah, mas eu só faço audiometria. Como é que eu vou fazer um cross-check? Você pode fazer só audiometria, mas você precisa saber quais exames você pode sugerir que aquela pessoa faça para confirmar os dados da sua avaliação e o que você espera que de resultado nesses exames que você vai indicar. Então, isso é a base do cross-check. E pode ter certeza que na audiometria, tonal, vocal e imitância, a gente já consegue ver muita coisa dessa parte auditiva do paciente, tá? Então, deixa eu passar aqui, não sei onde passa. Deixa eu ver se passa aqui. Não, não passa aqui. Para eles verem aqui. Eu acho que é aqui. Aí, gente, se vocês quiserem perguntar, vocês podem falar. Eu não sei se no final, quando terminar o tempo, se a aula vai cair. Ela vai só fechar, é isso? Aí eu peço desculpa para vocês, aí eu vou abrir aqui só para Ela o vai desespero. avisando, Ah, vai ela vai avisando. avisando? Faltam 15 minutos, falta 5. Perfeito. Então, né, não acaba assim do nada. Aí a gente vai finalizando conforme o tempo vai acabando, tá? Então, eu sou fonoaudióloga especialista em audição e equilíbrio. O nosso objetivo desse encontro, na realidade, assim, né, da nossa mentoria de uma forma geral, é entender o que compõe a audiologia básica, que é a audiometria tonal, vocal e imitanciometria. E quando a gente fala em básica, não é porque ela é simples, não é porque ela é básica no sentido de ser comum, mas sim de ser base. Base para o início de um diagnóstico adequado, correto e que pode-se ter uma clareza bem grande do que se esperar da audição dessa pessoa, tá? E isso serve tanto para a audiologia ocupacional como para a audiologia clínica, tá? A gente fala assim, uma separação, não, eu só trabalho com audiologia ocupacional, não, eu faço audiologia clínica, como se fosse diferente. Na realidade, existem duas coisas que são diferentes de uma audiometria para outra. Primeiro, que na audiometria ocupacional, pela portaria 19, a gente pode avaliar só de 500 a 8.000 Hz. Na audiologia clínica, a gente avalia de 250 Hz até 8.000 Hz. E segundo, é que a gente espera que a maioria dos trabalhadores, pelo menos 70 a 80%, tenha audição normal. Por quê? Justamente porque a legislação propõe o controle da audição para que essa pessoa não perca a audição nesse processo de vida laboral. Então, essa seria a única diferença. Porque, fora isso, tudo que a gente vai ensinar aqui vai ser aplicado na audiologia ocupacional e às vezes a audiologia ocupacional ela é muito mais extensa porque existem programas específicos de controle de saúde auditiva desse trabalhador, mas não é o foco da nossa mentoria, só tentando aqui trazer tudo para um único contexto. Oi? Alguém falou? Não, né? Tá. Então, compreender o princípio do cross-check, que é justamente a necessidade de correlacionar achados audiológicos a fim de ter fidedignidade na avaliação audiológica daquela pessoa. Eu posso dizer, só com uma audiometria tonal, como está a audição daquele indivíduo? Não necessariamente. A audiometria tonal ela é o exame padrão ouro da audiologia, porque ela consegue mensurar qualitativamente e quantitativamente o limiar auditivo de cada pessoa. Só que ela não consegue te dar tanta certeza de que se ele realmente possui uma qualidade de audição baseada somente naqueles achados. Por exemplo, vocês sabiam que existem pessoas que possuem inflamação no ouvido, mas quando realizam audiometria, essa audiometria pode
ter normalidade? Porque sempre quando a gente espera, está inflamado, tem ali uma perda de audição. Ele diz que está ouvindo abafado, mas quando a gente coloca esse paciente na cabine, às vezes a audição está melhor, tá boa, está normal, está dentro dos padrões de normalidade. Mas e aí? Eu consegui avaliar de forma correta esse paciente e a queixa que esse paciente tem só através de uma audiometria? Não. Então, o princípio de cross-check, ele parte disso, de você utilizar outros exames para confirmar a realidade daquela audição em termos de qualidade gerais, tá? Diferenciar exame isolado de diagnóstico integrado, que também vem do princípio de cross-check, que todos os exames eles tendem a se correlacionar quando o achado está correto. A audiometria tonal deu normal, eu espero uma curva A presente em imitanciometria, emissões presentes, beta-topo diagnóstico também dentro dos padrões de normalidade. Então, diferenciar esse diagnóstico e integrar ele como um todo. E reconhecer a importância de uma anamnese no raciocínio clínico, né? Normalmente, quando a gente está na correria do dia a dia, principalmente em lugares que tem uma demanda grande de atendimento, às vezes a gente fica um pouco automático. E isso, talvez a Helenice, que trabalha ainda somente com audiometria ocupacional, talvez isso possa acontecer de vez em quando com ela, né? Que já conhece o trabalhador, ele já vem ali anualmente ou a cada 6 meses, dependendo de como o PCMSO está solicitando. Então, às vezes, a gente só indica o paciente, olha, pode entrar na cabine, algumas, às vezes, nem olham, faz a otoscopia, coloca o paciente lá e faz a audiometria, né? Não pergunta o motivo de estar fazendo o exame, né? Se existe uma causa específica, se existe uma queixa, se é um exame admissional ou não. E aí a gente vai perdendo qualidade técnica e raciocínio clínico quando a gente deixa de fazer essa anamnese. É claro que, né, quando a gente está com uma demanda muito grande, você não tem como aplicar aquela anamnese de livro, né? E nem sempre existe uma necessidade real de você fazer tantas perguntas, mas existem perguntas chaves que precisam ser feitas para o paciente para que você possa direcionar os exames e o que você pode esperar para cada resultado, né? E o nosso objetivo é que isso aconteça com todas vocês. Ele se queixou de plenitude auricular. O que eu vou esperar na imitanciometria? Na imitanciometria não deu nenhuma curva condutiva. O que pode ser essa queixa, né? Será que existe outro órgão aqui relacionado com ouvido, nariz e garganta que pode estar dando essa plenitude auricular? Então, essas perguntas vêm para a gente a partir da anamnese, para que a gente possa gerar raciocínio clínico. Tá tudo bem até Professora, agora? Diga. realmente na ocupacional a gente não tem esse tempo, né? Até porque a demanda é grande dos colaboradores, né? Mas assim, eu não quero perder esse raciocínio clínico, né? Até porque quando a gente aprende lá na faculdade, isso é bem, pelo menos os professores que eu tive, eles deram bastante ênfase nisso, né? Olha, vocês têm que ver o paciente como um todo, né? Vai fazer audiometria? Deu ok? Mas pergunta, né, se o paciente está sentindo alguma coisa, está com alguma queixa auditiva. E quando eu tenho um tempo, assim, um pouquinho, né, mais disponível para os pacientes, para os colaboradores, eu sempre pergunto deles se está tudo bem, se eles têm alguma queixa auditiva, e alguns me trazem essas queixas, né.
Sim. E aí, no máximo que eu posso é orientar eles a procurar um especialista, né? O otorrino, muitos nem sabem, né? Quem eles têm que procurar, qual é o especialista que eles têm que procurar. E assim, né? No que eu posso fazer, eu tento, né? Eu vou tentando. Sim. Pode falar, perdão. Pode continuar. Não, é isso mesmo, só falar um pouquinho, né, sobre Tá isso. certo. E isso, gente, não pode ser perdido na gente. A partir do momento em que o profissional ele começa a atuar de forma rotineira, como se fosse uma máquina, a gente perde o objetivo da nossa função como fonoaudiólogo, audiologista ou em qualquer outra área da fono. Porque, eu tenho aqui, ó, por exemplo, eu já atendi uma vez em ocupacional, não sei se vocês vão acreditar, mas foi punk nesse dia. Eu fiz 60 audiometrias numa manhã toda. O paciente entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Tinha uma hora assim que eu já estava assim, meu Deus, mas graças a Deus, 90% desses exames eram pessoas normais. A gente foi numa fábrica, né, que era de componentes, não tinha muito barulho, então era um público jovem. Então a gente fez uma demanda assim. Só que quando a gente vai trabalhando dessa forma, a gente deixa de ser fonoaudiólogo, a gente passa apenas ser um operador de máquina. E é isso que a gente precisa se questionar. Eu não estou dizendo aqui para ninguém abandonar o trabalho, né? Ser hoje aquela profissional que vai passar 30 minutos com o paciente, não é isso. Mas a gente precisa adaptar a nossa realidade com a nossa missão de fono. A nossa missão, né? Não sei se vocês lembram lá quando a gente fez o juramento, é o quê? É propiciar um atendimento humanitário, né? Levar a nossa ciência para a qualidade de vida daquele indivíduo. Então, assim, o que que eu quero que a gente faça nessa mentoria? Que por mais que tu não tenha tempo de fazer ali uma anamnese por uns 5 minutinhos, mas quando tu olhar aquele paciente, tu vê que ele está aqui, ó, sugando o nariz, né? Tu vê que ele está espirrando. Aquele sinal te dá uma alerta. Poxa, será que ele pode estar com uma condutiva? Quanto tempo você está com o nariz fungando? Você está gripado? Aí ele disse, não, não, isso é rinite alérgica. Há quanto tempo já tem tempo? Já fez algum tratamento? Então, essas coisas, elas precisam também ser observadas para que a gente possa desenvolver o raciocínio clínico, né? Por exemplo, pessoas que estão aqui, ó, muito tempo sugando o nariz, né? A gente vê isso muito em pacientes com processo alérgico. A gente pode esperar numa imitanciometria uma curva tipo C, com o ouvido ali com uma pressão negativa. Então, isso pode influenciar no resultado da meodiometria, né? Deixar o ouvido, aí ele pode reclamar de sensação de abaulamento, sensação de ouvido tapado. Por quê? Porque nariz está sugando, né, essa região que está toda congestionada, e aí, através da tuba auditiva, existe ali essa abertura e fechamento da tuba para que haja essa mudança de pressão. Então, como não tem por onde escapar, vamos dizer assim, né, esse ar, porque está congestionada essa narina, ou às vezes até ali obstruída também um pouquinho a garganta com secreção, esse ouvido ele vai perdendo pressão, aí ele vai ficando negativa. E isso pode fazer com que haja um desenvolvimento de uma otite. Ah, e isso a gente pode ver só no simples sugar do nariz, né? Então, assim, ter esse olhar clínico é importante. Por isso que o estudo da literatura é importante, ler artigos, ler livros, conversar com outros profissionais para que a gente possa desenvolver isso, tá? Então, vamos lá. Aí, uma pergunta para todas, né? De verdade, que vocês reflitam e se alguém quiser responder, pode responder. Aqui não existe julgamento, tá? Ela falou errado ou é errado. Não, aqui o nosso objetivo é aprender. Então, se a gente tem que errar, tem que ser aqui, tem que ser agora. Lá com o paciente, a gente precisa só acertar. Você acredita que é possível fechar um diagnóstico
apenas com a audiometria tonal? Vamos lá, tem alguém que acredita, que pensa, né, que isso pode acontecer? Cri, cri. Só uma por vez, hein, gente? Não pode todas. Bom, Eu como todas. acredito que não. Oi? Eu acredito que não. Você acredita que não? Alguém acredita que sim? Sejam honestas. Existem sim Então, entre a fonoaudiologia, vamos dizer, talvez não nós, né? Que eu já dei algumas pinceladas, você vai ver que eu vou antecipando muitos assuntos que eu não sei me controlar. Às vezes, médicos pensam que só com uma audiometria pode fechar um diagnóstico da audição daquele indivíduo, né? E isso é muito preocupante, porque isso limita muito a nossa atuação. Eu tenho como estabelecer um limiar auditivo para aquele paciente só através da audiometria? Sim, eu posso, mas fechar um diagnóstico eh, sem dúvida alguma que somente aquele é o problema dele, eu não posso dizer que sim, tá? Por exemplo, como é que está a função da orelha média num paciente que só passou por uma audiometria, que tem ali uma perda, né? Ah, ele estabeleceu lá uma perda sensório-neural, mas será que a cadeia ossicular está funcionando adequadamente? A orelha média está fazendo a função necessária, né? Como é que ela está nesse processo? Será que existe função coclear, mesmo tendo uma perda auditiva, né? Por exemplo, ali se deu sensório. Como uhum. está o nervo auditivo desse paciente? Será que ele possui sincronia de informação? Porque já existe uma perda de energia ali, né? Existe uma perda auditiva. Como é que está essa estrutura? Né? Então, um diagnóstico apenas com audiometria tonal, ele não é um diagnóstico real. Ele te traz ali uma característica, né? Mas ele não te diz com clareza como está a função. E dependendo do tipo de perda que deu nessa audiometria, a audiometria ela pode estar totalmente, vamos dizer assim, encoberta, né? Só deu ali, só mostrou uma foto de longe de como está aquela audição. Então, não é possível fechar um diagnóstico só com geometria. É um risco muito grande e é uma limitação que você oferece para esse paciente, tá? Então, é importante que a gente faça essas reflexões de vez em quando, né, para que a gente possa orientar o nosso paciente. A reflexão aqui, tá? Não é assim, poxa, mas eu só faço audiometria tonal. A reflexão não é essa. A reflexão é que, por mais que você faça só audiometria tonal, é interessante você sugerir uma avaliação melhor, né? Você sugerir outros exames a partir da queixa daquele paciente, porque a perda auditiva, ela não vem sozinha, né? Vem a presença de um zumbido, vem problemas de discriminação auditiva, às vezes aparece até tontura, né? Então, como é que eu posso me basear apenas em um único exame? Alguém quer falar ou só abrir o microfone rapidinho? Tá? Então, a avaliação audiológica básica, ela é composta por 3 exames, que é a nossa proposta de trabalho nessa mentoria, que é a audiometria tonal liminar, tá? Onde ela vai estabelecer quantitativamente o quanto aquela pessoa consegue ouvir de tons puros, né? Ali mensurando, vamos dizer assim, o quanto ela consegue ouvir de sons, tá? A logoaudiometria, que seria a audiometria das palavras, né, que é um exame muito importante, mas
que ele é muito utilizado para fortalecer o diagnóstico da audiometria, mas também consegue mensurar alterações retrococleares, né? A gente vai aprender mais para frente que existem perdas auditivas que são periféricas, relacionadas aos órgãos da orelha, né? Ali a orelha externa, a orelha média e a orelha interna, que a gente pensa ali até a cóclea. E existem perdas auditivas que são retrococleares, depois da cóclea, né? Que onde se prejudica muito a discriminação das palavras. Pessoas que reclamam muito que ouvem, mas não entendem, né? Então, a logoaudiometria ela vai ser um exame que vai diferenciar, né, esses tipos de perda. Ela pode contribuir na avaliação desses tipos de perdas auditivas. E a imitanciometria, que ele vai avaliar a função da orelha média através, né, da movimentação da cadeia ossicular. Vocês ainda se lembram de anatomia, né? A divisão da orelha, o que é a orelha média. Não se preocupa não que a gente vai ter aula. Eu tinha esquecido de fazer a aula? Tinha. Mas eu ainda tenho aulas lá da época da faculdade, que são muito oportunas para a gente. Ei, Thay, você já passou pelo. Você está se formando, então você já passou por toda essa parte, né? Você só Sim, está. audiologia básica, sim. Isso. Audiologia 2 também, né? Que é Estou os em exames. reabilitação. Já está em reabilitação, olha aí, ó. Tá Isso. top. Tá fresquinha, vamos dizer assim, né? Com tudo ali na cabeça. Essa Tá semana eu tive uma revisão, foi muito boa. certo. Então, a imitanciometria que ela vai avaliar a curva timpanométrica, né? Que é justamente a mobilidade dessa cadeia ossicular. E também vai avaliar a presença do reflexo acústico, né? Que o reflexo acústico ele é tanto um reflexo de proteção da orelha, como ele também vai nos fornecer informações sobre as áreas a mais, vamos dizer assim, depois do nervo. Então, ele também vai avaliar um pouquinho com reflexo contralateral as questões da audição mais superior, né? Ali colículo, aquela área ali um pouco mais perto do nervo. Então, cada exame desse, ele responde a uma pergunta diferente, tá? Cada um exame desse, ele vai te dar um norteamento de como está essa audição. Por isso que é importante o princípio do cross-check, que um exame vai se correlacionar com o outro a fim de fortalecer o embasamento vamos dizer assim, da fidedignidade. Eu vou falar muito essa palavra, eu acho ela bonita, tá? Vou falar bastante essa palavra. Então, o que a audiometria tonal entrega, né? Ela vai determinar os limiares auditivos, ela vai definir o tipo de perda auditiva, o grau dessa perda e a configuração dessa perda auditiva. E ela vai auxiliar no topo diagnóstico. O que é o topo diagnóstico? É uma perda auditiva ali de condução, então é um problema lá na cadeia ossicular, na orelha externa. Não, ela é uma perda sensório. Ela é uma perda na cóclea. Então, quando a gente fala topo diagnóstico, é que a audiometria ela tem essas possibilidades. Mas é claro que nas perdas retrococleares, ela já não vai nos ajudar muito, tá? E hoje se fala muito, não sei se alguém aqui já ouviu, se a Thay já ouviu na faculdade, de algum tipo de perda e a gente não consegue mensurar muito, que é a perda auditiva oculta. A maioria dos exames dão normais, principalmente a audiometria tonal, mas o paciente tem uma queixa muito grande de não somente de compreender, mas também de ouvir.
Como assim? Eu tenho uma audição limiar normal, mas eu não consigo ouvir o que as pessoas estão falando? E aí a gente pensa nessa audiometria oculta, que vai ser, em algum momento aí dessa nossa mentoria, a gente vai conversar sobre ela, tá? Ele não avalia a qualidade da audição nos seguintes termos, tá? De discriminação, de perceber nuances de uma conversa. Mas se uma audiometria está normal, eu imagino que ali exista uma qualidade auditiva no que se espera, tá? Então, eu até falei no início que a audiometria tonal ela vai nos dar quantitativamente e qualitativamente, mas da função periférica desses órgãos. Por quê? Se eu tenho um limiar auditivo dentro dos padrões de normalidade, eu tenho uma qualidade de condução de som até chegar à minha cóclea. Vocês não concordam com isso? Foi captado ali pelo pavilhão, vibrou na membrana timpânica, passou pelo movimento ali da cadeia ossicular e chegou até as células ciliadas. Então, eu tenho uma qualidade de audição, mas eu não tenho como mensurar uma qualidade de escuta. Ah, eu tenho audição normal, mas eu estou com o ouvido abafado. Eu tenho uma audição normal, mas eu não consigo compreender o que a minha esposa fala. Essa é a queixa principal na parte clínica. Ah, porque você está fazendo o exame que a minha esposa mandou. Então o negócio está sério, né? Então, normalmente as queixas são essas, é porque alguém está se queixando que essa pessoa não está ouvindo, tá? E a audiometria não fecha diagnóstico isoladamente. Existem profissionais que pensam ainda assim? Existe, né? Mas cabe a nós orientarmos, sugerirmos outros exames que vão avaliar de uma forma geral essa audição, tá? Quantos minutos faltam? Já apareceu aí algum? Já apareceu ainda agora 15 minutos. Pareceu 15 minutos. Tá, então a minha gatinha vai já aparecer aqui. Então vamos lá. Como é que eu posso estabelecer, eu perdi o raciocínio agora. Como é que eu posso dizer, né, para aquele profissional que a audiometria não é o suficiente? Claro que a gente tem, né, vamos dizer assim, não é uma guerra, tá, gente? Mas é uma separação muito grande em termos de medicina e área da saúde, né, em ciências da saúde. Por mais que o médico ele seja da ciência da saúde, existe uma cultura muito grande que os médicos eles possuem um saber maior, que eles, né, determinam certas coisas. E a gente tem muitos médicos ainda antigos aqui em Manaus, né? Os novos têm até uma visão melhorada, né, dessa situação. Mas o que que a gente pode mudar nisso? É a nossa capacidade técnica de sugerir, de orientar, de correlacionar, justamente baseado no quê? Na anamnese. Olha, por exemplo, eu trabalho com audiometria lá na CEDOF, na parte de SUS. O SUS é a melhor escola que existe para você aprender qualquer exame, da fonoaudiologia ou de qualquer área que seja. Por quê? Porque, né, eles são poliescolhambose? Infelizmente, porque como não existe uma acessibilidade para que haja uma medicina preventiva, vamos, por exemplo, eu vou todo ano lá na casinha para fazer um check-up. Ninguém faz isso no SUS, né? Não consegue, às vezes, nem quando você está precisando, imagine de forma preventiva. Então, o paciente do SUS, quando ele realmente procura uma assistência, é que ele já chegou no limite da capacidade dele de aguentar aquele sintoma. Então, quando esse paciente chega na sua mão
e você viu ali só uma audiometria, você não pode se limitar somente àquele exame com aquele paciente. Você precisa investigar um pouco mais. Você precisa entender a dor dessa pessoa. Isso é uma coisa que eu gostaria muito que a gente desenvolvesse aqui, né? Às vezes, o paciente ele chega com uma queixa. Ah, eu não estou ouvindo direito. Aí, às vezes, o médico só pede uma audiometria, uma imitância. E quando chega para a gente, esses exames deram normais. Será que ele está mentindo? O que vocês acham? Ele pode estar mentindo? A Helenice, ela pode me dar uma visão um pouco aí da ocupacional para esses pacientes. O que tu acha, Helenice? Abre teu microfone. Eu já peguei um caso que sim, infelizmente, mas na maioria das vezes não. Eu geralmente acolho a queixa do paciente, mesmo a audiometria dele estando normal. E aí eu encaminho para o médico, né, do trabalho, eu relato para ele, olha, o paciente está com essa queixa aqui. E aí ele vai lá e dá o parecer dele, né? Encaminha para se ele tiver plano de saúde, a maioria são colaboradores, né, de fábricas, né? Tem Eles plano, com né? certeza têm plano de saúde e ele encaminha para o especialista, né? A queixa relacionada à queixa do paciente. Então, eu sempre acolho, né, a queixa do paciente. Mas já peguei realmente pacientes que estavam mentindo, infelizmente, para colocar a empresa na justiça, né? Você sabe que acontece isso, porque saiu com questões trabalhistas, né? E aí a gente percebe dentro da cabine que o paciente Fingindo, né? tá fingindo que não está escutando, né? É, Sendo que no histórico dele, as audiometrias deram todas dentro dos limiares auditivos, né? sim. Enfim, acontece. É. Infelizmente, isso acontece mesmo. Existem os pacientes que são simuladores, tanto na audiologia ocupacional, como existe também na audiologia clínica. Ah, mas por que o paciente vai mentir numa audiologia clínica? Às vezes ele quer um passe livre, ele quer ser considerado PCD, para ele poder ter disponibilidade de vagas especiais. Então, a gente sempre tem que confiar desconfiando, né? Porque a gente percebe que as nuances dele são diferentes daquele paciente que realmente tem uma queixa. Mas, no entanto, existem aqueles pacientes que ele possui uma queixa e essa queixa ela precisa ser ouvida e ela precisa ser trabalhada. Porque, por exemplo, se o paciente está dizendo para você, olha, eu não consigo compreender o que as pessoas falam, às vezes eles estão falando pertinho de mim e eu não entendo, e às vezes eu nem ouço. Aí a gente vai perguntar assim, poxa, será que será que ele tem perda? Ou então, será que ele está com o ouvido inflamado? E aí a gente vai pensando nos exames, né? Aí se deparou com os exames normais. Fizemos imitância, fizemos emissões, deu tudo normal. E aí, o que eu faço com esse paciente? Eu vou só mandar para o médico dele e ele faz o que ele acha melhor? Não necessariamente. O ideal é que sempre a gente consiga encaminhar esse paciente através dos nossos exames, porque pode ser que ele tenha uma alteração do processamento auditivo central, pode ser que ele está iniciando um processo de perda auditiva, principalmente lá nas emissões, né, já começou a dar ausências em algumas bandas de frequência. Ou então o paciente diz assim: olha, eu sinto que o meu ouvido fica sempre abafado e às vezes eu sinto tontura. Aí, aí ele diz: olha só como ele disse, às vezes eu sinto abafado e às vezes eu tenho tontura. Poxa, será que ele tem uma doença de Meniere, que é aquela tríade, né, que é perda de audição, ou sensação de abafamento, zumbido e tontura? Poxa, mas ele não
tontura. Aí a gente vai perguntando. Então, às vezes, aquele exame que ele é muito básico, ele é muito simples, a gente precisa, mas existe uma queixa presente, a gente precisa encaminhar para essa queixa, porque o paciente do SUS, ele nem sempre ele vai com o propósito realmente de processar. Às vezes ele quer um benefício de passe, tudinho, mas só que normalmente esses que querem, ele já tem uma perda. Aí ele só piora a perda dele na hora do exame, né? Mas tem pacientes que eles têm a queixa, têm normalidade, mas e aí? Vai esperar que esses pacientes realmente adoeçam? Não, a gente precisa já, a partir daí, começar a encaminhá-los a fazer outros exames, né? E eu faço muito isso nas clínicas que eu trabalho, mas eu sempre deixo muito claro que é para ninguém me processar depois, né? Assim, os médicos acharem que eu quero ser médico, queria ser médico, queria, né? Mas não é nessa encarnação que deu, né? Mas eu digo assim, olha, eu sugiro, né? Eu digo, olha, eu tô sugerindo aqui para o seu médico um exame que vai lhe ajudar a investigar essa sua queixa, mas vai depender dele. Então, na hora lá, conversa com ele, doutor, pede aí esse exame. Será que não é bom? Não é? Porque tem médicos que não gostam de receber sugestão. Eu não me importo muito com isso, de verdade, né? Eu faço o meu papel como fonoaudióloga, sempre muito respeitosa, né? Mas assim, eu luto muito pelo meu paciente nesse sentido. Se eu acho que ele precisa daquilo, eu vou lá e sugiro aquilo. Então, a gente não conseguiu finalizar nessa aula de hoje por causa do tempo, né? E essa aula ela é bem introdutória mesmo para vocês terem um gostinho do que é essa mentoria, porque eu quero que vocês participem, né, gente? Para que a gente possa realmente se doar. O que é que eu garanto para vocês, né? Doação plena, né, com o pouco de conhecimento que eu tenho, um pouquinho da experiência que eu tenho, e trabalhando com vocês ali nessa necessidade de desenvolver mesmo, né? Eu penso que quanto mais fonos, audiologistas, né, sabendo fazer uma boa audiometria, uma boa anamnese, uma boa imitaciometria, a gente só vai crescer, né? Porque tem pessoas que pensam, eu não vou ensinar tal exame. Eu mesmo, para alguns exames, eu não ensino aqui em Manaus, né? Eu também, né, tenho as minhas coisas lá, né? Mas a audiometria, ou então um minuto, mas a audiometria é uma coisa que para mim tem que ser, é básica, de ser base, tá? Então, é isso, meus amores. A gente vai formatar melhor, eu vou resolver esse problema aqui, dessa coisa. Possivelmente eu vou gravar aulas e vou colocar no grupo aulas gravadas, porque realmente, né, não vai dar tempo de a gente sempre conseguir interagir por causa das nossas agendas, mas eu sei que vai ser maravilhoso. E, gente, eu queria tirar uma foto rapidão. Põe aí, menos de um minuto, todo mundo, por favor. Deixa eu ver, parar de compartilhar. Aparece aí todo mundo, Ó, todo mundo. A fotinha, olhando para lá. Bora, Eline, disse rápido que falta menos de um minuto. Eu quero ver o rosto de vocês. Professora, no meu já não tem tá, câmera, ele tá ele dando já tá. conflito. Tudo bem, mas quem tem, que puder, faz aí. Na Deixa eu verdade, ver. eu não sei o que que é, parece Entendi. sempre bloqueado. Tá, mas alguém mais consegue? Meu Deus, agora gelou. Peraí. Meu. Ai, pô. Meninas queridas, eu peço desculpa por esse final que foi assim, abrupto, né? Eu também estou aprendendo nessa parte de online. Mas foi ótimo estar com vocês. Obrigada, obrigada, obrigada pela confiança, por vocês terem vindo, tá bom? Mas eu fiz um print ali, pelo menos com o nome de vocês. E eu espero que a gente possa dar continuidade, se organizem, separe um tempinho para vocês estudarem, para a gente estar junto, porque vai ser maravilhoso. Sexta-feira vai ter aula de novo, hein? Bora, Amora! Tá doida? Ai, eu não consegui.